Olá, mais uma vez, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal WBC no Encontro de Negócios. Estamos aqui hoje com a Mônica Gonçalves, que é uma empresária bastante renomada, de sucesso, e vamos falar hoje sobre mulheres na liderança. Mônica, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu tenho certeza que o que a gente vai conversar vai ter uma excelente repercussão, porque o mundo mudou e não existe mais homens, mulheres ou líderes. Existe a competência de cada um de nós para gerirmos os nossos negócios. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma grande honra estar aqui. Eu acho que o tema é bem propício para o momento, né? Eu sou gestora de uma empresa de RMO, nós somos da Siena Vedações, fabricamos juntas e produtos para manutenção industrial, vedação e isolação de indústria pesada, química, petroquímica, óleo, gás, açúcar, álcool. Que beleza. É um setor totalmente masculino, principalmente porque nós trabalhamos na área de manutenção, que é uma área totalmente dominada por homens. E a Siena foi lá abrir esse mercado e, como mulher, para mim foi um grande desafio, mas é uma grande honra, principalmente estar aqui hoje para contar um pouquinho disso para vocês. Pô, que legal. Nós estávamos falando há pouco sobre a questão dessa conotação das mulheres nos negócios, a exemplo da experiência que eu te falei, né? Que eu acabei numa empresa que no passado eu atuava, trocando toda a equipe masculina pela feminina, e o crescimento foi de 22% devido a premissas, ou Marcelo, nós não estamos aqui dizendo que os homens são incompetentes, nós estamos falando sobre o espaço feminino com a característica, né, de percepção, de envolvimento, de uma série de coisas. E liderar esse setor, né, principalmente na sua atividade, é muito difícil, como você falou. Produzo para a indústria pesada. Qual o maior desafio que você enfrentou como titular da companhia, né? E como transformou isso num diferencial de liderança? Para a mulher, o desafio começou um pouco antes de eu chegar lá na planta, na área, junto com o usuário, né? Então, como mulher, a gente já tem o desafio de conciliar a carreira, o desenvolvimento profissional com a maternidade e os compromissos domésticos. Então, esse, para mim, foi o primeiro desafio. É uma tríade pesada. Porque acaba que sobra sempre para a mulher a responsabilidade de criar os filhos, de educar os filhos, de organizar a casa, de cuidar eventualmente de pai, de mãe, de sogra. E é um crime, é um pecado para a mulher priorizar a carreira. Então, o primeiro desafio já foi esse. Passado esse desafio, né, que é o equilíbrio dos pratos, que para mim foi o que de melhor eu trouxe, além de todas as formações que eu fiz durante o processo, o que de melhor eu trouxe na minha bagagem para a liderança foi esse desafio do equilíbrio. Porque como líder, você tem todos os departamentos e todos os setores para gerir, para administrar e para equilibrar. Então, para mim, isso já foi um grande ganho, né? O maior desafio já me trouxe um grande ganho. Agora, na área, na planta mesmo, ali no chão de fábrica, que é onde a gente atua, ali a gente teve preconceito, a gente teve descrédito, eu tive alguns engenheiros, né, muito machistas, que não nos davam oportunidade, que não recebiam. Por quê? Porque mulher vai querer conversar com a gente sobre esse tipo de assunto, né? Então a gente foi muito desqualificada. Eu imagino. E qual foi a minha ferramenta, né, para lidar com isso? O conhecimento. Primeiro, a gestão das emoções, porque se você não tiver gestão da emoção, você põe tudo a perder. Filtro, né? E a única maneira que eu encontrei, né, de passar por esses desafios foi a informação. Não tinha outra maneira. Tinha assédio moral, tinha assédio sexual. Nossa. E a informação é o que punha as pessoas no lugar e impunha respeito. Então, estudar. Caramba, viu?
Porque realmente é muito impacto, é muito efeito sobre tudo isso, né? É. E aí, por exemplo, em cargos de liderança, você precisa provar competência mais do que os seus pares ao redor e construir a autoridade sobre isso é só com conteúdo, com conhecimento, com domínio. Isso, é informação. É informação, né? E aí, como é que você conquistou isso dentro da indústria? Quer dizer, dentro desse mercado onde envolveu os clientes, né? Porque nós estamos falando primeiro do seu ambiente. Como você construiu do zero, edificou, e aí você tinha uma infraestrutura olhando para você dizendo, mas, né? Produção pesada, como é que vai ser a reação dela? Então você venceu essa primeira barreira. E a repercussão perante o mercado consumidor? Como é que você posicionou para poder esperar isso? Então, é sempre o pensamento de empresa grande, né? Porque a empresa nasce pequena. Raríssimas as exceções, a gente nasce pequeno. Claro. Pensamento de empresa grande. Vamos focar no que importa, no que realmente interessa. Então, vá buscar informação, ouça o seu cliente em essência, filtra aquilo que não faz parte do seu portfólio ali, do seu briefing, descarta, né, e foca. Né? Não, como eu disse, a gente teve problema de assédio moral, assédio sexual, então filtra e foca. Com alguém da equipe ou alguém de fora? Comigo, porque eu comecei, eu que comprava, que vendia, que recebia, que entregava, eu lembro que eu tinha várias contas de e-mail, vendas, compras, contas a receber, contas a pagar, e era tudo eu. Multifunções. Não, eu tinha horário, né? Tá. Então agora é o financeiro, agora é compras, agora é vendas, mas era tudo eu. Tá. E então ali a gente tinha que focar muito no que estava fazendo e eu era a pessoa que atendia em todas as frentes. Então, de todos os lados a gente tinha o ataque. Com relação aos nossos clientes, né, a gente precisava pensar como uma empresa grande. Embora fosse uma empresa pequena, onde que a cada e-mail ali era um departamento que a própria Mônica atendia, nós pensávamos como empresa grande. Por que nós? Mas era só você e nós? Porque era só eu no começo, mas eu tinha que entender que aquela estrutura, já que eu pensava como uma empresa grande, seríamos nós muito em breve. Então, todo o meu processo já foi desenhado passo a passo para que, à medida que a empresa avançasse, eu já tinha uma cadeira pronta com um perfil desenhado, que aquela pessoa simplesmente chegasse, sentasse e levasse adiante o projeto exatamente como a Mônica desenhou ali, como a Mônica elaborou. E aí a sua contrapartida da prospecção dos negócios com as empresas, você sentia esse anteparo também? Dificultou a realização de negócios ou você já estava preparada, como você mesma falou, autoconfiante, não só na Mônica, mas no produto produzido, com competitividade para entrar? Esse foi talvez o meu maior desafio no começo, né? Eu trabalhei 18 anos na maior indústria de vedação e isolação no Brasil, se não no mundo. É uma multinacional brasileira que está em 17 países do mundo. Certo. E eu sempre fui a vendedora número 1 dentro dessa empresa. Uau. Então eu achava que eu era muito boa. E acabei montando a minha empresa meio que forçado. Não era o que eu queria, mas eu também naquele momento não tinha outra opção e fui porque era o que eu sabia fazer. E aí, em 2, 3 meses, eu me peguei vendendo absurdos dentro de uma sala de 20 metros quadrados. Uau! Não dava, eu precisava crescer. E a entrega? Eu tinha que sair dali porque não tinha... Só para a gente abrir um parêntese, como é difícil você ser mulher e lidar nessa área, teve caso de transportadora que foi retirar material lá e ele olhar e falar, eu não vou levar esse rolo de borracha. E olhar para mim... Por quê? Porque tinha que descer para o elevador. Aí eu falei, não tem problema não. Virei a borracha no chão e desci. É sério? Agora você carrega no caminhão, por favor. Né? Boa. Então, mas por que ele fez isso? É garra. Porque era uma mulher. Porque se fosse um homem que estivesse do lado dele, Sim. ele não ia agir dessa maneira. Com o tempo, eu fui aprendendo
como eu vou me Posicionar. antecipar, como é que eu vou organizar isso, né? E ficou muito claro para mim que planejamento, estratégia, né? Então, as mulheres hoje, se elas quiserem ocupar cargos de liderança, se elas quiserem crescer profissionalmente, mesmo que não seja num cargo de liderança, é fundamental que ela se prepare, que ela estude muito, que ela tenha uma gestão emocional assim impecável, porque eu acho que é o que mais desmonta a gente no mercado, né? E planejamento estratégico. As mulheres são mais persuasivas na área de vendas? Você é sua origem, né? É. E aí? Eu tenho 4 cursos superiores, estou fazendo o 4º agora, eu tenho 3 pós-graduação e estou fazendo um MBA. Então, por aí você entende como a formação, a informação é fundamental na construção de uma carreira. Então, onde eu acho que a mulher ela se destaca no departamento de vendas? Eu trabalho na área comercial há 36 anos. Dentre todas essas formações, eu tenho até psicanálise na minha formação, mas eu sou vendedora. Toda vez que eu vou preencher um cadastro e perguntam lá qual é a sua ocupação, a sua profissão, eu sou vendedora. A mulher, ela tem uma escutativa mais refinada, né? A gente tem uma construção de relacionamento com o cliente mais estruturada. E isso, na hora de fazer uma negociação, gera mais confiança. Então, facilita muito. Agora, não quer dizer que o homem também não tenha essa capacidade. O que eu vejo na minha história de 36 anos na área comercial é que as mulheres realmente elas têm uma facilidade muito maior. Sensibilidade. Por conta de sensibilidade, por conta de dedicação, de preparo, né? A gente está sempre se preparando mais para conversar. Eu acho que, inclusive, isso é resultado da insegurança da mulher no mercado. Como a mulher é sempre colocada como ela não é tão ambiciosa, ela não está tão preparada como o homem. Isso é fato, você vê nas empresas, quando existe um cargo disponível de liderança, de gestão, de gerência, as mulheres quase nunca são convidadas. Por quê? Porque acredita-se que ela não é tão ambiciosa, né? Porque ela não vai se dispor tanto em questão de horário, porque tem casa, tem marido, tem filho, às vezes precisa se dedicar um pouco mais ao trabalho, uma jornada de trabalho um pouco mais extensa, isso não é para ela. A mulher não é tão ambiciosa que nem o homem, ou então ela não está tão preparada intelectualmente, né? E eu acho que isso precisa ser tratado dentro das empresas com um pouco mais de cuidado. E eu arrisco a dizer ainda que isso é meio que inconsciente dentro das grandes empresas. Né? Então eu acho que isso precisaria ser um pouco mais observado. É sutilmente abafado. Eu acho que é tão cultural. Isso. E não só dentro do trabalho, né? Em outras áreas em geral, mas o nosso foco aqui é o trabalho, o ambiente corporativo. Que acaba que isso fica lá subentendido ali, é um negócio meio inconsciente, que quando vai ver, já foi e a mulher ficou para trás. Imagina o seguinte, você tem uma baita experiência da área comercial, principalmente comercializando os produtos da sua atividade. De um dia para o outro, você resolve... É fácil vender, porque você tem uma baita experiência, mas de repente você tinha de produzir para poder vender. E aí, como é que foi produzir assim? De repente, bom, eu preciso de produzir. Será que eu domino a tecnologia de produção para poder fazê-lo? Ou teria de terceirizar, comprar de fornecedores para vender? Não, você resolveu produzir. E aí, da onde veio esse conhecimento? Do dia para a noite? Foi do dia para a noite mesmo, e eu nunca tive muito juízo, né? Eu acho que ótimo, isso, adoro. É por isso que Claro. deu tudo certo, Isso. porque eu nunca tive muito juízo. Eu me lembro que eu fui na maior empresa fabricante de equipamentos industriais em Jundiaí, que eu já atendi esse cliente na outra empresa que eu trabalhei, e ele me chamou lá e ele falou, olha, eu tenho essa junta para fabricar aqui, ela tem 3 metros de comprimento por 6 de largura, e você dá conta? Falei, claro. Claro. Ué, por que tranquilo. Não? Aqui, ó, claro, né? Não, eu não tremo. Não? Não.
Claro que eu Bateu consegui. no peito e falou, vou lá produzir Aí ele amanhã. me deu o pedido, eu saí de lá chorando, desesperada. Uau, Falei, para meu entregar em quanto Deus, tempo? não tinha prazo, Ah, mas tá eu não bom. tinha fábrica, não Não tinha tinha nada. funcionário, eu não tinha nada. Uau, e aí? Eu tinha falta de juízo mesmo. Ótimo. Bom, em 7 dias, 10 dias mais ou menos, eu tinha uma fábrica montada, eu tinha um funcionário Você não contratado. está falando sério. Juro pra você. Você já ouviu aquela fala que quando a água bate na bunda, a gente aprende a andar sobre o mar? Foi Isso, mais ou menos isso aí. Deu tudo tá certo. quase na Bíblia. Então, eu atendi o cliente, mas para as mulheres terem sucesso, elas precisam primeiro comemorar cada conquista delas, porque isso é o que faz a gente acreditar na gente, não no que a gente ouve no nosso entorno, né? Então, quando eu peguei aquele pedido, eu sabia que eu tinha tudo contra mim, mas eu entendi também que tudo que eu precisava para atender aquela grande empresa, eu tinha, que era o meu conhecimento. E eu fui lá, deu trabalho, fiquei doida, quase não dormi. No dia de fazer a entrega, eu cheguei lá primeiro que a transportadora para receber o material, para ver se o material não chegou avariado. É acreditar realmente naquilo que você, no caminho que você percorreu, naquilo tudo que você idealizou, que você sonhou e que você se preparou. Isso é mais do que um exemplo de desenvolvimento. Isso é simplesmente coragem, autoconfiança e extrema convicção daquilo que você quer e sabe fazer. E se não sabe, vai aprender. Vai aprender. E aí, o que precisa mudar? Tá bom, também, principalmente o aspecto cultural. Mas o que precisa mudar no corporativismo para que as mulheres ocupem mais posições de destaque? E aí, antes de você responder, não adianta, por mais que a gente debata esse assunto, vem de um processo cultural, desde a era das cavernas, né? Então não adianta a gente querer ser assim muito fatalista, por que não isso? Não tem de olhar para trás. A gente tem de olhar para frente e entender que não existe diferença, simples. A função do pai, que era prover, e da mãe, que é cozinha e cuida da casa e cuida das crianças, isso já não existe há décadas, né? Talvez não vou dizer há séculos, mas há décadas, porque já está demonstrado isso. Já está demonstrado esse valor, que não há diferença. Então é simplesmente um problema cultural. Eu entendo que resolver isso está na mão da mulher. A mulher ela precisa aprender a confiar nela, acreditar nela. Então, olhe para elas que estão aqui, oi, gente, e fale para elas o que precisa mudar para desenvolver e estarem na carreira, na liderança. Pronto, deixo com vocês. Primeiro, a gente precisa acreditar que a gente é capaz. A gente precisa idealizar o caminho, né? Lá onde a gente quer, o foco, sem se desviar. A gente vai ouvir um monte de bobagem, a gente vai ser subjugada, mas isso tudo é barulho que não importa. Então, a mulher, primeiro, ela precisa se impor um pouco, claro, dentro da gestão emocional dela, né? Ela precisa se impor dentro do ambiente de trabalho. Ela precisa aprender a dizer não. Ela precisa aprender a sair quando o ambiente não for apropriado para ela. Ela precisa negociar o salário dela, porque eu falei muito aqui de que a gente tem que estudar, de que a gente tem que se preparar, mas isso custa dinheiro e custa caro. É verdade. E os homens ainda ganham mais do que as mulheres em cargos idênticos. Então a mulher ela precisa aprender a negociar o salário dela, ela precisa aprender a fazer parceria com outras mulheres, a se apoiarem, a criar uma rede onde elas possam trocar informações de formação, de vagas de trabalho, de mentorias, né? Elas precisam se unir um pouco mais e entenderem, não é só responsabilidade dela criar os filhos, não é só responsabilidade dela cuidar da sogra, preparar o jantar, que ela também tem direito de estudar,
que ela também tem direito a participar de uma reunião dentro da empresa, que ela também pode e deve ser ouvida dentro de uma reunião dentro da empresa e comemorar as pequenas vitórias de cada uma todo dia, porque a motivação é o que vai levar a gente todo dia um passo a mais, um passo a mais. Nós não estamos aqui levantando uma bandeira feminista. De jeito nenhum. Nós estamos aqui dizendo assim, já que existe este pré-conceito e que, já que está mais do que demonstrado e solidificado que não existe capacidade de mulher e de homem, existe a capacidade do ser humano. E o objetivo é muito simples, é estudar, gerar o conhecimento e buscar. Isso não é também uma competição entre homens e mulheres, é um posicionamento para que as mulheres simplesmente nem precisem dizer, se posicionem dizendo, ok, eu também entrego resultados. Eu também tenho direito de fala. Eu também tenho direito, eu tenho conhecimento, eu tenho disponibilidade, eu sou conciliadora. Então, quer dizer, é simplesmente trazer todo esse compêndio de capacidade de conhecimento, não para ficar divulgando, mas para mostrar resultado. Ponto. A partir disso, não tem barreira. Ela precisa empacotar o conhecimento dela e disponibilizar para a empresa onde ela está, para que a empresa entenda que ela também está habilitada a qualquer vaga, a qualquer cadeira. E entenda, nos últimos anos, é muito interessante, a gente sempre vê na mídia, né? A mulher tal assumiu a presidência da organização, mulher tal a presidente do conselho, mulher tal assumiu o ministério, tal. Aí todo mundo, que bacana, esse é um projeto inclusivo. Me desculpa, né? Projeto inclusivo, estão segregando, né? E não é inclusivo, é eficiência. E tem mais, sabe, Mônica? Eu não vejo culpa, eu vejo só uma transição cultural. Só isso. Muito como sutil. Eu disse, para mim, isso está implícito lá no subconsciente das empresas, né? É uma cultura que está sendo dissolvida, mas eu entendo Talento que ainda. É responsabilidade da mulher né? Se preparar mais e mais e mais, entender o posicionamento dela no mercado de trabalho e oferecer isso para a empresa. Isso. É responsabilidade dela se preparar e dizer, olha, eu também posso fazer, eu sou capaz. Isso, ou melhor, estou disponível. Quero entregar, né? E você é um exemplo super interessante, um exemplo de sucesso que mostrou na origem que você tomou coragem, porque eu fiz isso porque era o que eu precisava. Pô, é uma pressão, ótimo. Porque o conforto, as situações confortáveis não geram desafios. E sem desafio você não tem essa pujança, essa espiritualidade de dizer, ok, é para fazer? Ok, bora, é guerra, vamos fazer. E quando a gente está definido a fazer, nada impede. É a capacidade, foco, né? O foco. Você se enche de conhecimento, mestrados e MBAs e tudo isso, porque não tem alternativa, não vai buscar. Então, gente, está aqui um exemplo maravilhoso de que tudo é possível. Mônica, obrigado mesmo pela sua presença, foi um grande prazer. Parabéns por essa história e, acima de tudo, que sirva um grande exemplo, não para as mulheres, para todos aqueles que estão aqui conosco, nos assistindo, né? E dizendo, cara, aquilo que nós queremos, temos convicção, conhecimento e preparo, a gente conquista. Abraço a todos, muito obrigado sempre por estarem conosco, o canal Way Business Channel, no nosso encontro de negócios. Até breve.